Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nesse momento em que mais uma vez buscamos a sua presença. A nossa reflexão de hoje começa com um trecho do livro Minutos de Sabedoria, onde Carlos Torres Pastorino nos diz o seguinte: fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As abelhas buscam as flores mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas. Embora tudo em torno seja lama, procure com atenção, que há de descobrir uma pequenina flor que vem alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Este trecho nos fala de otimismo e de esperança. Porque problemas, dificuldades, todos nós temos. Dificuldades fazem parte da vida como instrumento de crescimento e de progresso para cada um de nós. São dificuldades de saúde, são dificuldades financeiras, são problemas existenciais, são conflitos familiares, são conflitos interpessoais, conflitos íntimos. Não há ninguém que não os tenha, em maior ou menor proporção. Porque essas dificuldades nos desacomodam e nos fazem progredir espiritualmente. Então, a dificuldade faz parte da vida porque está na nossa programação, naquela programação que fazemos junto aos nossos guias e protetores espirituais antes de reencarnarmos, objetivando sempre o nosso progresso. Acontece que nós, quando aqui chegamos, quando renascemos, esquecemos temporariamente aquela programação. E nos parece às vezes que as dificuldades são muito intensas, são muito difíceis de serem equacionadas, de serem vencidas, porque nos esquecemos da justiça divina. Deus não seria justo se nos desse uma prova mais difícil do que a nossa capacidade de enfrentamento. A justiça divina estabelece uma proporção, uma relação direta entre o tamanho da dificuldade e a nossa capacidade de enfrentamento e de superação. Portanto, não há nenhuma dificuldade da nossa vida que nós não tenhamos como solucionar, como enfrentar, como vencer, como suportar. Ora, por que isso não acontece sempre? Por que às vezes nos deixamos abater e pensamos que a nossa prova é tão maior do que nós? Porque, como disse Jesus, ainda somos homens de pouca fé. Naquela passagem do Evangelho onde Jesus nos diz: homens de pouca fé, até quando vos hei de sofrer? Esses homens de pouca fé somos nós. E porque a nossa fé ainda é vacilante, parece que as dificuldades são intransponíveis. Se tivéssemos uma fé mais robusta, ou se pelo menos buscássemos transformá-la numa fé mais consistente, entenderíamos que essas dificuldades
como fazem parte da lição da vida, são proporcionais ao grau do estudante que somos nós, e teríamos a condição de enfrentá-las alicerçados na fé, na esperança, porque a fé e a esperança nos trazem a coragem, nos trazem o bom ânimo, nos trazem a força que nos falta no cotidiano tantas e tantas vezes. Então, quando Torres Pastorino nos diz para olhar para o lado belo da vida, ele está nos convidando a ver que mesmo diante da maior dificuldade do momento, nós temos a condição interna para o enfrentamento dessa dificuldade. E também temos junto a nós amigos espirituais, encarnados ou desencarnados, mas amigos que nos auxiliam, que muitas vezes são o instrumento de Deus para que a solução apareça, para que a ideia fique mais clara e a gente encontre a solução, para que a oportunidade surja na nossa caminhada. A providência divina, ela nos fala constantemente através dos nossos amigos espirituais, esses que nem sempre vemos, que na grande maioria das vezes não vemos, mas que somos capazes de sentir e perceber a sua presença. E a providência divina também nos fala na presença de amigos, de pessoas que nos querem bem e que vibram por nós e que estão ao nosso lado, minimizando a dificuldade, minimizando o sofrimento. Quantas coisas boas acontecem no nosso dia e nós não temos ainda olhos de ver. Parece que as coisas difíceis da vida tomam sempre uma proporção tão grande, tão gigantesca, que ofuscam os pequenos momentos de respiro que as coisas boas nos trazem. E às vezes são coisas muito simples. Basta uma vibração boa que chega porque alguém pensa em nós. Às vezes são pequenos gestos como um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um oi, como é que tu estás? Quero saber como passaste. Melhoraste? Como estão as coisas hoje? Às vezes são pequenos gestos que os nossos amigos fazem e que tornam a nossa vida menos sofrida. Mas nós insistimos em olhar para o pântano ao invés de olhar para as flores como as abelhas, na metáfora do Pastorino. Ele nos diz que as abelhas são capazes de buscar as flores no meio de um pântano e nos recomenda que a gente seja como as abelhas. No pântano tem coisas que não cheiram bem, tem coisas que são feias, mas também tem flores, mas também tem coisas boas. As abelhas buscam essas flores. É como se nós precisássemos treinar o nosso olhar para ver essas pequenas florzinhas espalhadas no nosso dia, no nosso cotidiano, que nos trazem alento, que nos trazem um pouco de alegria, que nos trazem a energia positiva e que acalmam o nosso passo, acalmam a nossa alma para o enfrentamento das lições da vida. Que fiquemos todos nós com a lição da abelha, que busca sempre a flor, apesar do que esteja em torno. Que aprendamos a alimentar o nosso espírito com coisas
boas, saudáveis, positivas e que nos trazem a força e a coragem, renovam a nossa força e a nossa coragem para o enfrentamento das dificuldades que fazem parte da vida, como a lição do aluno na escola. Que fiquemos com esta metáfora, que fiquemos com esta lembrança das flores na nossa vida e que valorizemos pequenos momentos, pequenos gestos daqueles que convivem conosco e que se importam com o nosso bem-estar e que possamos nós também ser as flores na vida dos outros, semeando pequenos gestos de bondade, pequenos gestos de simpatia, de empatia, de cuidado, de amorosidade. A vida se torna melhor assim, muito melhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, com cada um, cuidando de cada necessidade, de cada dificuldade e fortalecendo-nos para que nós possamos continuar em frente com fé e com coragem. Que assim seja.